Saudações e bem-vindo. Este é mais um episódio que se destina a uma profunda reflexão sobre o passado, presente e futuro de Moçambique. Isto acontece no âmbito das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Moçambique proclamou a sua independência nacional, corria o ano de 1975, nomeadamente a 25 de junho. E hoje temos como convidado o general Eduardo Neia. General, bem-vindo. Vamos começar assim, general. Como é que se engaja na luta de libertação de Moçambique? Como é que tudo começa? Eu nasci numa povoação Mevoa, reculado do Cumbar, posto administrativo de Mutual, distrito de Malema, província de Nampula. Estudei até terceira rudimentar. Nessa terceira rudimentar, voltei para casa. Meu avô, que é o tio da minha mãe, tomou conhecimento que havia uma escola que era chamada escola oficial, que era só para os brancos, naquela altura. Então, o meu avô, meu tio da minha mãe, quando ele disse, vai lá saber com a senhora professora. Ouvi dizer que os pretos agora podem matricular naquela escola. E assim foi. Eu fui ter com a professora, exatamente era num sábado, dia 9 de junho, o dia da raça portuguesa. Excelente memória. O dia o dia do Camões. Então, a professora, eu coloquei o problema, a professora não me deu resposta. Só disse, amanhã venha muito cedo aqui em minha casa. Era uma portuguesa. E voltei para casa. Domingo fui ter com ela de manhã mesmo, 6 horas, ok? Encontrei quando ela estava na varanda e ela disse, entra no carro. Entrei no carro, fomos no posto. A distância são 5 quilômetros. Fomos no posto, quando chegamos encontramos a Içada da Bandeira. Afinal, era para participar o Içada da Bandeira, dia 10 de junho, dia Camões. Depois da bandeira, a professora, o chefe do posto, a senhora foram sentar na varanda. Chefe do posto, português. Eu fiquei em pé numa mangueira. Então, ela, a professora, faz a introdução ao chefe do posto. Tá, aquele miúdo que está ali parado ali, quer matricular na escola. Mas para matricular na escola é preciso ter certidão de nascimento. Escola oficial. Escola oficial. Ter certidão de nascimento e ter declaração de assimilado. Mas isso quem deve fazer é o chefe do posto. Então o chefe do posto, não sei se respondeu ou não respondeu, só mandou o empregado, que vai chamar aquele miúdo ali. Então chamou e fui sentar. Quando, aliás, chego, fico em pé, digo, senta, toma chá. Pela primeira vez na história da minha família sentar com branco. E tomar chá. Tomar chá. E pão com manteiga. Então, quando acabamos aquilo, eu fiquei, mas o que se passa? O pedido não é isso aqui. Mas agora estou sendo tratado dessa forma, o que se passa? Quando acabamos, disse, vamos. Vamos para onde? A igreja. Pela primeira vez a história também minha entrar na igreja católica. Eu fui batizado na igreja presbiteriana. Nem sentei, fiquei em pé, até acabou a missa. Daí, ao sairmos fora,
É quando o chefe do posto puxa-me ao lado e diz: amanhã, segunda-feira, venha ter comigo. Acabou aí. Saímos, entrei no carro com a professora, são 5 quilômetros a distância, a separação. Fomos para a nossa localidade, mas durante o caminho é quando a professora então abre-se. Diz que, olha, já viu o chefe do posto, disse que você amanhã tem que ter com ele às 8 horas. É para você matricular nessa escola. Você tem que ter certidão de nascimento e o certificado do assimilado. Eu já ouvi, não falta. Eu não vou faltar. E tinha esses documentos já reunidos? Não, o chefe do posto é que devia me dar certidão de nascimento, mas eu não era assimilado. De manhã, segunda-feira, pedi ao meu velho, deu bicicleta, disse que leva a bicicleta. Então fui no posto. Olha, a sua idade não é igual à minha. Não sei se viu o colonialismo. Quando chego ali no posto, para dizer, eu quero encontrar-me com o chefe do posto, era difícil. Mas fiz. Os cipais começaram, mas quem é você? Você miúdo quer o quê? Cheguei 8 horas, mas fiquei em pé, eu tenho que voltar. Tudo é feito, o chefe do posto está a sair da secretaria. E veio a mim e logo disse, olha, já chegaste. Eu disse, senhora, anda. Já viu as pessoas como que ficaram. Então eu entrei. A única coisa que o chefe do posto perguntou, onde que nasceste, fizeste o recenseamento indígena? Eu sim, já fiz. Em que ano? Mencionei, então ele foi nos arquivos, foi encontrar o nome recenseado indígena, Eduardo Nihia. E ele pega na máquina escrever sozinho, eu aí sentado. Quando escreve é quando ele diz, a partir de hoje vai ser chamado Eduardo Nia. Mas eu vinha na escola besteriano, escola protestante, a gente sabia escrever em língua macua, língua local. Então eu disse, desculpa, chefe do posto, meu nome põe H aqui, é Nihia. Deixa lá isso. Você vai ser chamado Eduardo Silva Nia. Escreveu certidão de nascimento. E depois pergunta, você é assimilado? Eu não. Nenhuma pessoa da família, eu não. Então eu vou fazer uma declaração para a senhora professora. Quando fazer 4ª classe, você vai ser assimilado. Então fez isso, juntou-me papéis e saí. Fui ter com a professora, naquele dia mesmo. Fui ter com a professora viu e disse, sim senhor, anda, vai matricular na 3ª elementar. Mas aqui tem que vir bem, meias altas, ou calças, calções, bem, camisa, sim senhor, gravata. Pronto, tive que ir falar com o meu velho. Condicionou-se aquilo, matriculei. Há uma parte que eu não sabia, que o chefe do posto orientou a professora que toda a documentação minha fosse ela guardar. Eu não levava meus documentos de aproveitamento para casa. A professora recolhia. Essa parte não sabia como que é.
Em 1959, faço quarta classe. Em 59. Faço quarta classe. Então, tenho que ir continuar no liceu. Mas para ir no liceu, tenho que juntar papéis. Eu não sabia onde são papéis, porque a professora teve também incidente, infelicidade. O tio, ela vivia com o tio, um que era gerente da fábrica, teve acidente mortal. Transladação do corpo para Portugal, ela também foi acompanhar. O chefe do posto é nomeado secretário permanente no Conselho de Administração, em Malema, na sede. São 50 quilômetros, aí onde eu nasci, para a sede. Então, eu tive que ir ter com ele, e ele disse, olha, os seus documentos não sei onde estão, porque eu tinha orientado a professora para guardar. Mas com essa infelicidade que ela teve, ela já foi a Portugal. E não mais voltou? Não. E então, como é que dá seguimento aos estudos? Conseguiu dar seguimento aos estudos no liceu? Então, é quando o chefe do posto diz, agora é difícil, temos que começar no zero. 2, é que você não pode estar muito longe de mim. Há uma parte que... Porque ele nunca me declarou que era meu padrinho. Mas a atuação era de um padrinho afilhado. Uma espécie de um tutor. Uhum. Porque esse nome Silva e o nome Eduardo era a filha que era Eduarda, que fizemos junto na terceira elementar até quarta classe. A filha era Eduarda Silva Ribas. Então, atribui o nome de Eduardo a si. Esse nome Eduardo eu já trazia. Coincidência? Coincidência. Esse nome eu já trazia. Eduardo não ia, não entrava Silva. Então, a miúda, éramos da mesma idade, miúdos. E mesmo quando ela saía de casa, a mãe ia preparar um lanche para a filha, também dizia, dá lá mais o pão para Eduardo. Mas depois como é que se dá então? Qual é a etapa que se segue depois desta situação em que a professora vai para Portugal por força maior? Não cheguei de continuar. Não chegou de continuar. Então o que passou a fazer? Não cheguei de continuar. O mesmo secretário, supostamente como o meu padrinho, então ele disse, vamos amanhã, vou falar com o administrador para você ficar eventual aqui na administração, ficar perto de mim e começarmos a tratar do zero. Já perdeste o ano, o liceu. E quando fomos ter com o administrador, de manhã, o administrador disse, olha, sou secretário, esse é o meu miúdo, não podemos admitir miúdo aqui na secretaria, não sei o quê. Que idade é que tinha nessa altura? Devia ter uns 15, 16. Já não tinha idade para trabalhar? Não. E então, face a este posicionamento do administrador, o que aconteceu? Então, aconteceu que o chefe do posto, o meu padrinho, supostamente o padrinho, logo disse, vai para casa, fica uma semana, depois volta. São 50 quilômetros. Então fui para casa. Depois de uma semana voltei de novo. De bicicleta? De bicicleta. Chego ali, então é quando ele já tinha tratado com o Morgado. Morgado era o dono da fábrica de beneficiamento do tabaco Virgínia.
Então eu devia estar na fábrica. E como é que se dá, então, a sua ida à Tanzânia para se juntar a Angola? Espera. Então, esses portugueses zangavam comigo. Zangar, insultar. E eu reportava para o Morgado. Então, é quando o Morgado, um dia desse, nos anos 1961, ele disse: vais para Mandimba ir assistir aqueles agricultores ali. Cada agricultor vai te pagar 500 escudos. Era uma espécie de extensionista. Exato, quase isso. Sim, mas chamava-se assistente. Então vou a Mandimba, em 61. 61, já tinha começado em Malawi a campanha do presidente Kamuzu Banda. Mandimba para Malawi, fronteira, são 5 quilômetros. Durante o ano 61, 62, eu já tinha criado meus amigos em Malawi. Em março de 63, é quando o chefe do posto de Mandimba, que não era distrito, chama-me e diz: olha, Eduardo, eu estou a ouvir uma história que você participa à reunião desse bandido aí. Eu, não. A referir-se à Frente de Libertação de Moçambique. A referir Kamuzu Banda. Kamuzu Banda de Malawi. Malawi. Porque fazia reuniões, a campanha. Eu não participo. Que não. Eduardo, eu quero te explicar. Os olhos da PIDE estão sobre ti. E eu já tinha participado da reunião umas 2, 3 vezes. O que se falou nessas reuniões? Independência. Do Malawi ou de Malawi? De Malawi. Malawi. Falava de Malawi, independência. Então, eu fiquei motivado nisso. Será que nós também vamos ficar independentes de Moçambique? E por que essa banda não chega a Moçambique? Porque nessa altura eu... Não, mas será mesmo? Por que eu... Então, eu passei a dormir porque eu tinha assistido o maltrato das pessoas. Pela PIDE? Não. A história minha é essa. Quando nós fizemos 4ª classe, naquele espaço que eu não estive a trabalhar no tabaco, fomos recrutados com o administrador do distrito de Quamba. Na altura era Nova Freixo. E éramos 4. 3 pretos e um branco, miúdo, que estudou conosco também. Fizemos 4ª classe. E depois havia a campanha de venda, da compra do algodão, em que naquela compra do algodão criava-se ali a administração. Quem comprava algodão era uma empresa privada, João Ferreira Santos. Mas era preciso ser acompanhado com a administração, cobrar imposto, emitir emissão de caderneta indígena. Então, o que eu assisti, que não, até aí a memória minha, senti uma pessoa pesou o algodão, que tinha só 15 quilos, e ele aumentou 0. Para ficar 150 quilos? Para ficar 150 quilos.
Era um negro? Negro, um camponês. Mas tinha uma pequena alfabetização. E depois disso, o que aconteceu a essa pessoa? Foi batido, já viu, palmatória, né? Depois disso, molhar o saco, daquele saco que enchia algodão, molhar, pôr sal, pôr os vestir, começar a bater no rabo, o saco transformou-se como se fosse amarrado carne de cabrito. Quem é que protagoniza estes atos? É o negro é ou o branco. O branco. Mas Então, que estudou comigo. estes episódios todos estimulam o general Nihia a aderir à luta de libertação. Exatamente. Quais são as grandes memórias que tem da luta de libertação dos 10 anos? Então, com essa participação de reunião de banda, com esses maltrato de pessoas, até era jovem que brinquei com ele, e eu perguntei, olha lá, Américo, você aprendeste aonde aquela forma de bater em pessoas? Não me chateia, eu não sou de chatear. Esse nome Silva, os brancos pensavam que eu sou assimilado. E eu discutia com ele o pé de igualdade. Ok. Essa questão da PIDE, ou a chamada da atenção, eu tinha meus amigos em Malawi que trabalhavam na imigração, na alfândega, imigração, fronteira. Então, conversa, eu brincava com eles no fim da semana e eu conto a história. É quando eles dizem que você vai ficar preso. É bom você libertar-se agora, pois você vai ficar preso. E depois disse que você sabe que há um movimento que em Dar es Salaam, Frente de Libertação? Eu não. Que sim. Você abandona lá isso. Venha ter conosco aqui, fim da semana. Vamos para Limbe. Há pessoas que saem de Dar es Salaam à procura de jovens moçambicanos. Se ficar conosco uma semana, 2, há de aparecer. Abandona lá isso. E assim aconteceu? E assim aconteceu. Em 1963, felizmente, mês de junho... Chega a Tanzânia? Mas como que chego a Tanzânia? Primeiro fui a Limbe, num sábado, num domingo, sábado à noite, jovens. Fomos a discoteca aí, ok? De manhã, aqueles meus aí tinham experiência, viviam com os pais. Então, vamos comprar peixe de chambo, no mercado de peixe. Então fomos. Dar volta. É quando eu encontro uma pessoa que conhecia ela na Zambésia, na escola, que era primo do meu professor, parado, chamado Lourenço Mutaka. Lourenço Mutaka viu a mim, eu vi a ele, aproximei, cumprimentei, e ele disse, podemos falar português? Eu, sim, podemos. Conhecemos-nos aonde? Então eu não. Minha memória é fresca. Conhecemos-nos em Nauela, não sei o quê. Sim, casa do professor João Carrala. Eu, sim. Ok. Vamos eu estou no hotel, vamos fechar as portas e conversar. É quando vou a falar com meus amigos, olha, aquele senhor diz que pessoa certa. Aquele veio de Dar es Salaam, aquele está aqui há uma semana aqui. A pessoa certa é aquela. E é este o caminho que se abre, que o leva à Tanzânia, onde vai integrar, portanto, a luta de libertação nacional. Quais são as grandes memórias que guarda? Chego a Dar es Salaam, dia 15 de junho de 63.
Quando chego, eu fui sozinho, hein? Só o Mutaca fez esquema, um mapa, esquematizou o caminho, a rota toda. Entrei no barco que navega até agora, o Lago Niassa, até a fronteira. Então eu entrei nisso, são 4 dias. Mas quando chego em Beia, a cidade, fiquei retido com a imigração. A imigração reteu-me por quê? Primeiro, eu era miúdo, mas tinha dinheiro, à volta de 2.000 escudos, trocado isso aí em shilling. Outro, aquele esquema de rota que o Mutaca tinha feito. Então suspeitava-se que eu fosse da PIDE. Eles conseguiram ter acesso ao esquema? Sim, abriram a minha mala, não? Vasculharam, encontraram o esquema. Então, disse, olha, você vai ficar aqui. Em Beia, para Dar es Salaam, são 1.000 e tal quilômetros. Então, você vai ficar aqui. Nós vamos telefonar para o doutor Mondlane. Só poderá você ir a Dar es Salaam quando o doutor confirmar que pode ir. E depois confirmou o doutor Eduardo Mondlane? Sim. Chegou à Tanzânia? Fiquei 4 dias, aí em Tanzânia, onde fui retido. Então, dia 15 é que chego a Dar es Salaam. Sou recebido, preenchi a ficha, daí é que saio, levado onde eu ia dormir, acomodado. Encontro aí Samora, Matias Jumboa, Armando Temo. Esses. Então Samora abraça-me e pergunta, de onde é que vens? Então eu venho da província de Nampula. E eu era a única pessoa que falasse a vinda de Nampula. O Samora ficou satisfeito. Ficamos uma semana, eu e o Samora. Eu, Matias Jumboa e Armando Temo. O presidente Mondlane marca um encontro com os recém-chegados, porque o Samora tinha chegado há uma semana antes de eu. Então marca uma reunião, o presidente Mondlane. É naquela reunião que o presidente Mondlane pergunta: há um jovem em que os Swahili sempre chamaram, está aqui Mutoto. Nessa reunião que estará cá, eu levantei a mão. E como é que Mutoto? Como é que surge Mutoto? Mutoto. É Swahili. Swahili. Swahili é criança. Mas mesmo se não na idade que tenho, meu pai pode me chamar Mutoto Ango. Esse é meu filho. E o que falaram nessa reunião com o Dr. Eduardo Mondlane? O Dr. Eduardo Mondlane estava a explicar os objetivos da Frelimo. Estava a dar-nos informação. Isto é 63? Em 63. A luta armada veio começar em 64? 64. Em que frente é que esteve o general quando começa a luta armada? É daí que o Mondlane depois conta a história, quer dizer, conta o objetivo e diz: não vamos programar a independência como os outros. Como aqui em Tanzânia, programou a independência pacificamente. Zâmbia vai ser a mesma coisa, Malawi também a mesma coisa. Mas para nós, temos que pegar em arma. Mas para pegar a arma, precisa jovens, vocês jovens, o quê? E assim, então, o presidente disse: quem está pronto?
porque há um país que está pronto para receber, treinar os nossos homens. A Argélia. Argélia, neste caso. Então eu levantei a mão. Com Samora, Matias Boa. Armando Timo não foi conosco. É quando o presidente Mondlane disse: você é um toto, não vai ir lá, tem que ir estudar. Então, porque o presidente já tinha dito, prioridade tem dois. Prioridade pegar em arma. Segundo, prioridade estudar. Eu disse, como o presidente já falou prioridades, eu vou no primeira prioridade. Que é pegarem armas. Pegarem arma. Então, o mundo, meus companheiros ali, aplaudiram. Em especial Samora, porque eu já tinha vivido com ele antes dessa reunião uma semana, mas que aplaudiram. Muito. A partir daquele encontro, o meu nome Eduardo apagou-se. Passei a ser chamado um toto. Fomos treinar Na Argélia. na Argélia. Começamos a instrução em julho de 63. Só terminamos em março de 64. Para em setembro começar a luta armada. Yeah. Em que frente é que esteve quando começa a luta armada? Eu tive duas frentes, nomeadamente Zambésia, Zambésia. E a segunda frente? Niassa. Foi abrir as frentes ou foi integrado nessas frentes? Abrir a frente. Portanto, o general Eduardo Nihie é quem abre as frentes da luta de libertação nacional na Zambésia e Niassa. Na Zambésia não era eu como comandante. Quem era o comandante? Antônio Silva, depois estava Bonifácio Gruveta, eu, o Miguel Ambrosio Maquacho, que está em Choco agora, radicado aí. Nós disparamos no dia 25 de setembro de 64, no posto administrativo de Itaquane, distrito de Lugela, na Zambésia. Quanto tempo ficam nesta frente antes de passar para Niassa? Até dezembro de 64. Não, novembro. Depois passam para Niassa? Não, depois daí fui chamado para Dar Salama com Felipe Magaia. Magaia que disse, agora não vais para Zambésia, vais para Micanhelas, distrito de... Niassa, hoje província do Niassa. Província do Niassa. Então vou a Micanhelas com um grupo pequeno. Nessa altura não era para disparar. Era, primeiro, eu já tinha passado 2 vezes em Malawi com material. Para Zambésia? Clandestinamente, para a Zambésia. Clandestinamente? Uhum. Para a Zambésia. Como é que carregava os materiais? Aí está, meu irmão. Carregava-se, eu transformava-se como vendedor ambulante de peixe. Em cestos, o peixe que sai de Lago Tanganyika para a cidade de Mbeya, e nós comprávamos aí cestos grandes, um saco e armamento, em cima cobertura de peixe. E depois havia um cesto só com peixe. Então eu vendia esse peixe. Então eu fiz 2 viagens. A terceira é que eu vou para Niassa. Niassa.
Nessa altura, parece que já conhece, na sua qualidade de formação, o Raul Quezumar, Fernando Mungaca, esses é que deviam levar armamento para Tete. E não chegaram de ir, não chegou, ficaram descobertos na fronteira e ficaram presos. Fronteira de onde? Malawi. Quem é que o descobre? É a PIDE ou a polícia malauiana? Polícia malauiana é que descobre. Então, eles, na investigação, revelam que isso aí, quem passa aqui, quem passou aqui, é um todo. Um todo que onde anda, não sabia onde está, mas eu já estive em Mecanhelas. Eu fiquei todo mês com o meu grupo, mês de janeiro, nas matas de Mecanhelas. Em fevereiro de 65, há um caçador que surpreende-nos, nós nas matas, e ele saiu a correr, foi falar no regulado. Começou-se a haver movimento e nós fizemos ações de representar que a Frelimo está em Mecanhelas. Mas nós não tínhamos armamento suficiente, porque como a Gaia tinha dito, não dispara sem receber o reforço. E assim aconteceu que tivemos que nos retirar. Havia um imigrante moçambicano que estava em Malawi e que nos recebeu. No dia seguinte eu voltei, fui para Tanzânia, deixei meu grupo. Fui para a Tanzânia, é quando Magaia me informa, olha, já não é possível, nem para a guerra, a luta, a guerrilha na Zambésia vai parar, não vais continuar também em Mecanhelas, mesmo o Tete também, porque Malawi já declarou que não podemos passar em Malawi. Está aqui o dinheiro, vai entregar os seus, vai trazer o seu grupo. Quando chego naquele grupo, naquele dia, encontrei meus amigos que já estavam presos com o governo de Malawi. Mas ficam presos com o dono da casa, e o dono da casa, quando foi visitar, que não. Um todo há de vir, se não chega hoje, chega amanhã, um todo há de vir. Que só você sai aqui quando você entregar-nos um todo. É assim que eu também fiquei preso. Fica preso quanto tempo? Eu não. Uma semana. Uma semana. Então quando sai, Não, qual é o destino eu chego ali, encontrei a família a chorar, não sei o quê. E depois daí eu, de manhã, saí, fui na esquadra em Malawi. Perguntar, eu vi que vim aqui ver o meu tio, que ficou preso com um problema, os moçambicanos. Que não, eles já foram logo, nem pararam aqui, já foram para a Zomba. Tá bom, voltei para acalmar a família que estava aí. Mas naquele dia mesmo, chega a polícia de novo, porque o dono da casa já tinha feito essa promessa. E ele disse, um todo se não chegou hoje, um todo está. Então chegou, encontrou a mim e fiquei então recolhido também. Eu é que fui condenado. foi julgado. Não foi. Foi uma condenação direta, que não passou por Direta. julgamento. Yeah. Meu grupo não, mas eu usei o colete de enforcamento, sistema britânico. Sorte, o diretor da segurança
Era sul-africano, mas falava espanhol um pouco. Então ele é que me disse, que sabe. Ele me levava para a casa dele. É que o presidente de banda tem medo desse ir. O presidente de banda diz que você é que vai matar o banda. Mas eu estou a explicar ao presidente de banda que porque nesse tempo havia 2 ministros que rebelaram, o ministro do governo De Malawi. de Malawi. Rebelaram-se contra o presidente Camus Banda. Exatamente. O Kanyama e Chipembere. O outro era ministro da Justiça, o outro era ministro da Cultura, da Agricultura. Rebelaram. E começaram a mobilizar. E houve um pequeno grupo que assaltavam os postos policiais, arrancaram as armas. Com a nossa passagem, o banda na cabeça dele, que sou eu que estou a abastecer o Chipembere e Kanyama. E quando termina este episódio, qual é o passo que o general Quando ia não, depois daí ficamos uma semana, veio a PIDE. O diretor da segurança chama-me à tarde para o gabinete dele, diz, olha, a PIDE está em Blantyre. Amanhã vai chegar aqui. Não sei o que vai acontecer, mas a PIDE já tomou conhecimento a vossa estadia aqui. Eu vou fazer todo o esforço, convencer a banda para vocês saírem. Não fala com seus amigos. Não, tá bom. Mas eu não podia calar. Informei, sentei com meus amigos. Está se passando isso. Às 0 horas, ouço abrir as celas. Era o próprio diretor. Diz, olha, vossas coisas estão aqui, está isso, isso aqui. Está aqui uma carta para mim, assinada por o banda, persona non grata. Então foi declarado de persona non grata? Não, sim, é Malawi. Então, naquela noite, meia-noite, fomos levados para autocarro que nos leva para Lilongwe. Nessa altura, Lilongwe não era a capital. A capital era Zomba. Então, chegamos na Lilongwe, por aí às 4 horas da manhã, somos recebidos na esquadra, na polícia. Tomamos o chá, ok? Depois daí, leva-nos com os Land Rover, fomos lançados na fronteira para irmos a pé em Tanzânia. Assim saímos então, da prisão. Isso é 65. A luta continuou? A luta continuou. Qual foi a etapa que se continuou em Aço Ocidental, continuou em Cabo Delegado. E onde é que esteve o general Nhi? Depois daí, mês de junho, aliás, em Beia, ficamos em março, o Magaia então disse, olha, você fica a descansar aqui, um pouco. Com essa ginástica toda que passou, fica a descansar. Então fiquei em Beia com os meus grupos, com meus amigos. Mês de abril, maio, junho, eu é que recebo o Magaia, o Gebuza. O Gebuza vir de Zâmbia, acompanhado por Mariano Massinha. Mariano Massinha era representante da Frelimo em Zâmbia. Então, trouxe o grupo do Gebuza, junho, quase no fim de junho, 65. Em julho, precisamente no dia 7 de junho,
eu sou dito que eu devia ir a Songea. Songea é Tanzânia, mas na fronteira com Niassa. Chego lá, recebo uma força. E essa força eu levo para abrir a frente de Katore. Niassa Ocidental, então eu devia ir a Katore. Significa, Lixinga ficou cercado. Então fico em Katore, operações, mês de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Janeiro sou chamado para ir lá na Xingueia. Chego na Xingueia, em janeiro, recebo uma companhia em treino. Então eu acompanhei durante a instrução até julho, agosto. Então sou dirigido, estou indicado para ir em Niassa Oriental. Com aquela companhia? Aquela companhia. Então é em Niassa Oriental que fiquei mais tempo. Quanto tempo? 7 anos. 7 anos. Até que ano? Até 72. Até 72. Yeah. 72 e sou chamado para ir preparar a frente de Manica e Sofala. Então vou para Manica, vou para Tete. Em Tete o comandante da província era José Moiane. E fomos para Xangara, Guru. Então, comandado por quem? Como nosso comandante, Fernando Matavel. Eu, comissário político da província, e ao mesmo tempo vice-chefe das operações. Ficamos em 72, a partir de julho, 73, em março, em fevereiro, 74, 74. 74, em fevereiro, sou chamado para na Xingueia. Novamente? Não. Então Samora disse que agora vai fazer última missão. Última missão é ir abrir a frente do sul. A partir do Macengena, fazer o desdobramento. Uma força para Mabote, uma força para Xigubo e Mapai. Você fica aí a comandar. Aí estamos a falar das províncias de Gaza e Inhambane, Mapote e Inhambane. Gaza e Inhambane. Estamos a falar no mês de fevereiro, isso. 74. Já vinha Março, de Lusaka. então o presidente Samora disse, agora vai descansar em Dar es Salaam. Para abrir, você ir avançar. Quando chegou o mês de abril, dia 18, 19, começo a viajar. Mas chego em Beia, tive acidente de aviação de moto, não era eu a conduzir, fui recebido com o representante adjunto e fiquei hospitalizado no dia 19 de abril. O Samora ouviu e quem veio me visitar foi Marcelino dos Santos. Marcelino dos Santos veio, então disse que tenho uma missão, o presidente disse que tenho que falar com o seu médico para saber quando é que você recebe alta. Então, o médico disse, ele vai receber a alta do dia 1 de maio. Então, disse, ok.
Depois, 25, aparece Os acontecimentos em Portugal, 25 de abril acontecimento, não, 25 de abril, de 74. o golpe. General, fruto de tudo isto aqui que partilhou, ao fim de 10 anos, Moçambique conquistou a sua independência. Como libertador da pátria, juntamente com os seus camaradas, tiveram um sonho. 50 anos depois da independência, considera que foi realizar o vosso sonho? Olha, esse só O tempo já não nos faz tempo, bastante. não, o tempo que eu coloquei e hoje digo que nós, combatentes, valeu a pena sacrificar. Porque o que era Moçambique não era isso que estamos a assistir hoje. A educação não era para nós. A saúde não era para nós. Mas hoje, como eu estou a dizer, eu não entrei no liceu. Mas também o que sei é que naquela região norte, Niassa, Cabo Delegado, era só o único liceu que estava em Nampula. Os jovens que queriam estudar de Cabo Delegado, venham, aquele que tivesse possibilidade. E não só jovem qualquer, assimilados, para entrar no liceu. E quais são os grandes desafios que identifica para os próximos anos para Moçambique? Para Moçambique, eu só digo que a tarefa está com esses jovens. Olha, nós fizemos a nossa parte. Éramos jovens também. Mas a juventude de hoje devem se preparar para garantir esse nosso país. Há muita coisa nos jovens que deve ser ultrapassado. Nomeadamente? O país, talvez o mundo, está mergulhado na droga. Droga. Dos jovens, hoje em dia, dizem que não tem emprego, não trabalha. Mas se pegar esse jovem para o campo agrícola, vai dizer que não estou a trabalhar. Mas temos a terra, produzir, estudar. Mas os jovens nossos hoje querem o imediato. O imediato produz-se, é preciso fazer. Porque o país está cá, estamos independentes. O meu apelo ou a exortação que faço é nos jovens de ambos sexos, não? Os jovens perceberem que o nosso país saiu do colonialismo. O nosso país, nós não tínhamos estrada, eu tive essa sorte que tive, mas hospital, havia hospital classe, hospital para indígena e hospital para assimilados. Estamos a falar do assimilado, mas o número era muito reduzido. General, vocês fizeram a sua parte, mas nem por isso estão isentos da grande responsabilidade de garantir uma transição pacífica, garantir a transmissão de valores patrióticos para esta juventude. O que é que estará a falhar nesta perspectiva, assumindo que, eventualmente, o que se passa hoje
pode resultar de algum desconhecimento, de algum déficit em termos de valores? Temos que introduzir educação patriótica nos jovens. Temos que introduzir a educação patriótica. As pessoas devem não só ver outra forma. Hoje, as pessoas admiram do exterior, mas esquecem do seu país. Há um espírito de falta de autoestima. Compreender que eu sou dono desse país. Autoestima, estimar-se. Não é só a questão de... É interessante. Estive a falar, eu com a minha família, eu falo isso. Às vezes as pessoas dizem, é Portugal, não sei aonde. Mas por que não falam do vosso país? Por quê? Portanto, o problema de autoestima está ligado com o problema do patriotismo. O nosso país, nós falhamos na formação, na educação de jovens. Falhamos. Isso aí temos que reconhecer. Tínhamos a escola da Frelimo, chamava-se assim. Mas por não compreender, porque também não tínhamos experiência de conviver com a oposição, pensamos que coarenamos, então, quando chegar, temos que, vamos falar, e depois, pronto, cancelamos. Está ali a escola, na Matola. Aquela escola foi construída com os cubanos, essencialmente para a formação e educação patriótica de quadros. E hoje a escola não está a fazer esse papel? Não está a fazer o seu papel. Não está a fazer o seu papel. E para terminar, general, o nosso tempo, nosso fundo temos está esgotado. Sim, para terminar mesmo. Para terminar. Para terminar, primeiro quero agradecer essa instituição da televisão. Televisão que é? Strong Life. Apelar esse tipo de entrevista, que não seja só eu, tenha mais outros quadros. E dizer que nós, quando falo nós, essa palavra nós, estou a falar dos combatentes da luta de liberação nacional. Não estamos arrependidos, isso, sublinho isso. Estamos com orgulho de sermos aquilo que fomos. Mas também não podemos ignorar, somos pessoas, estamos a desaparecer, pouco a pouco. Então, o legado da luta de libertação deve ser assegurado pela juventude. Para a juventude. Muito obrigado, general Eduardo Nia, por esta disponibilidade para 2 dedos de conversa no âmbito das celebrações dos 50 anos da independência. E fica aqui mais um episódio de reflexão sobre o passado, presente e futuro do país no âmbito das celebrações neste 2025, desta grande episódio, tanto desta grande efeméride. O nosso muito obrigado pela preferência e fique bem.